Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós queremos convidar os irmãos a estarmos de pé para lermos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 16, versículo de número 6. Nós iremos ler no livro de Jó, capítulo de número 16, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. São palavras de Jó. Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu alívio? Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me, qual é o meu alívio? Assentados. Jó, como muitos sabem, foi um homem provado por Deus. Jó conheceu o que é adversidade. Ele mesmo descreve por 6 angústias ele tinha passado. Os filhos, 10 filhos que perdeu de uma vez só, a saúde que se foi, os bens que se perderam. Em um dos capítulos, Jó chega a lamentar o seu destino. Ele diz: eu chamo os meus criados, eles não me atendem mais. Os meus parentes me deixaram, os meus amigos me abandonaram. Até o meu hálito se tornou estranho, minha esposa. Mas ele diz: mas eu sei que vive o meu Redentor. E quando o Senhor autorizou que as adversidades viessem sobre Jó, é interessante os irmãos observarem que Deus colocou limite. Pode tocar em tudo, menos na vida. Ou seja, Deus colocou um limite. A prova dele pode ir até aqui. Pode tocar nisso, mas não toca na vida aqui não. Toda provação tem limite. Deus põe limite às provações, e o limite que Ele coloca é de acordo com a nossa estrutura para suportá-las. Então, há irmãos que estão nos ouvindo, há irmãos que estão aqui e que estão passando por provas. Toda prova tem um tempo, tem um limite, ela vai acabar. O que nunca vai acabar é o amor de Deus pela sua vida. O que nunca vai acabar é a provisão do Senhor, é o recurso do Senhor. O que nunca vai acabar é a presença do Senhor com o seu povo. E o versículo especial que nós lemos, Jó, depois de tudo que ele passou, e é verdade que Jó, ele questionou o Senhor algumas vezes. E até nisso Jó foi espiritual. Porque diz a Bíblia, e em tudo isso Jó não pecou com a sua boca. Ele conseguiu questionar a Deus sem pecar. Porque uma coisa é questionar, é perguntar, é querer entender. Outra coisa é blasfemar. Outra coisa é duvidar. E em meio à sua dor de perder tantas coisas valiosas, há um clamor que Jó fala assim: lembra-te, Senhor, eu vim do pó, e a minha carne não é de bronze. Tu estás me ferindo, e insiste em me ferir. Lembra-te, Senhor, a minha carne não é de bronze, ela é de carne, ela sangra. Eu sinto dor. Eu vim do pó, lembra-te, eu vim do pó, eu sou homem. E o clamor de Jó muitas vezes é o nosso: Senhor, lembra-te de mim, eu não estou aguentando mais. E em um dos momentos que Jó questionou foi: Senhor, tu não tens olhos como eu tenho para saber o que eu estou passando? Jó, em outras palavras: Senhor, tu não tens carne como eu tenho, tu não tens olhos como eu tenho. O Senhor não tem como medir a minha dor.
Era isso que ele estava falando. Senhor, o Senhor nunca foi homem para saber o que é ser homem. Deus nunca está triste. O Senhor não sabe o que é ser homem. O Senhor não tem carne como eu tenho. Deus nunca fica angustiado. Em outras palavras, Senhor, como é que tu pode julgar a minha dor se nunca tivestes dor? Como pode julgar a minha angústia se nunca tiveste angústia? Mas a resposta de Deus para Jó veio em Jesus. Porque em Jesus Deus se fez homem e provou tudo. E foi obediente até a morte de cruz, mas venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus sempre é a resposta. Jesus foi a resposta de Deus para Jó. E Jesus é a resposta de Deus para você hoje. Mas o versículo que nós lemos nessa noite, na verdade, é uma conclusão. E uma conclusão que se chega depois de passar por muitas angústias e muitas adversidades. Jó conclui: se eu falar, a minha dor não cessa. Se eu falar, é como se ele falasse: olha, eu vou sair falando para todo mundo, eu perdi 10 filhos, eu perdi a minha saúde, eu perdi tudo. Às vezes quando nós estamos passando por sofrimento, às vezes quando nós estamos passando por injustiças, às vezes quando nós estamos passando por aflições em casa, nós queremos abrir os lábios e anunciar e gritar para todo mundo: olha o que ele faz comigo, olha o que eu passei, olha o que estão fazendo. E queremos abrir, às vezes abrir os lábios e contar para todo mundo. O que vai adiantar isso? Propagar a nossa dor resolve alguma coisa? Às vezes até piora. Porque no que falar que você vai expor o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, a sua situação, alguém. Palavras ditas na hora errada podem machucar, podem ferir. Palavras ditas na hora errada criam tempestades. Se eu falar, eu vou falar. Mas pode falar. Mas a dor não vai diminuir por isso. Você pode ficar na antessala de um consultório, contar tudo para todo mundo, para todos os demais pacientes. Você fala, desabafa, grita, reclama. Mas quando você acaba de gritar, que você vai para casa, a dor continua lá. Está lá ainda. Porque as nossas palavras, os nossos desabafos não diminuem a dor da nossa alma. Mas há um Deus que pode fazer isso. Há um Deus que nos ouve. Há um Deus que tem refrigério para a alma. Foi a expressão do salmista: refrigera a minha alma. Se eu falar, e se eu contar para todo mundo, mais pessoas vão saber. Mas há assuntos que não há ninguém que possa ajudar. Aí Jó mostra que ele experimentou o outro lado. Ele fala primeiro de falar. Ele viu que não resolveu nada. Eu falei, eu espelhei, eu reclamei, eu murmurei, eu enfrentei todo mundo e minha dor continuou a mesma. Porque não há nenhum homem que possa tirar a dor da alma. Aí ele inverte, ele vai para o outro lado. E se eu me calar? E se eu ficar em silêncio? E se eu não contar para ninguém o quanto eu sofro? E se eu me calar? Qual é o meu alívio? Quantas pessoas estão sofrendo caladas? Quantas esposas sofrem em silêncio, caladas, para poupar um filho, caladas, para evitar uma vergonha? Quantos homens sofrem calados? Quantos jovens estão sofrendo calados? Assuntos que eles não falam nem com seus pais. Se eu me calar, se eu sofrer em silêncio, se só o meu travesseiro conhecer as minhas lágrimas. Há pessoas que estão aqui, há pessoas que estão nos ouvindo, há pessoas nas igrejas que estão sofrendo calada há muito tempo. E nós perguntamos: qual foi o seu alívio em sofrer sozinha? Na verdade,
o salmista Davi, o rei Davi, o servo Davi, no Salmo 32, ele fala desse sofrimento silencioso. A dor que não faz barulho. A alma que sangra em silêncio. Senhor, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Davi, havia acontecido algo na vida dele, um episódio que o abalou profundamente, que o feriu profundamente, que ele mesmo havia cometido, e ele ficou em silêncio. Ele se fechou. Ele fala assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Parece que nós sofremos calados, quando nós sofremos em silêncio, parece que o nosso exterior se envelhece, se enfraquece. Mas há um Deus que você não tem como esconder nada dele, porque ele te conhece, porque ele te sonda, porque ele te vê, e ele ouve o que ninguém pode ouvir. Ele ouve a sua alma, ele ouve o gemido do coração. E é esse Deus que fala assim: olha, eu sofri em silêncio, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram, e o meu humor tornou-se em sequidão de espírito. Eu sofri tanto calado, eu fiquei tanto silêncio, que eu não conseguia sorrir. O meu humor virou uma sequidão de espírito, eu não conseguia ser alegre mais. Mas há um Deus que está sondando todos que estão aqui nessa noite, que estão ouvindo essa mensagem. Deus está te encontrando nessa noite. Não há como fugir dele, o seu silêncio. Deus ouve o silêncio da alma do homem. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Sei que conheces o meu andar e o meu levantar. Antes que haja em mim uma palavra, eis que tudo sabes. Conhece o meu andar e o meu levantar. Se eu subir ao céu, lá tu estarás. Se eu descer ao profundo dos abismos, lá também me encontrarás. Se eu tomar as asas da alva e for para os extremos do mar, até ali a tua mão me guiará e me sustentará. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Graças a Deus. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Glória a Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Graças a Deus. Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim. Oh, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor.
Este versículo caiu sobre a vida do Senhor Jesus. Aquilo que Jó passou e ditou era uma profecia do que Jesus ia passar para mudar a nossa sorte. Esse texto era uma profecia sobre Jesus. Se eu falar, a minha dor não cessa. E Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice. Se eu falar, a minha dor não cessa. E ele falou por 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice. E a dor não cessava. Ele diz: estou angustiado até a morte. Pela 3ª vez: Pai. Era um filho insistindo ao seu pai: Pai, passa de mim esse cálice. Era o filho falando. Mas como servo ele dizia: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era o filho e era o servo falando ao mesmo tempo. O filho pedia: passa o cálice. E o servo: a tua vontade. Deus não ouviu o filho, Deus ouviu o servo, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Deus não ouviu para te ouvir aqui hoje. Hoje você vai ser ouvida, não porque somos bons, mas porque Ele não foi ouvido. Pelo nome de Jesus, todo o clamor que uma alma fez essa noite já foi ouvido na eternidade. Ele mudou a nossa sorte. Deus fez silêncio com Ele para poder falar conosco: Deus meu, por que me desamparastes? Deus ficou em silêncio para hoje aqui. Deus está falando ao nosso coração. E se eu me calar, qual é o meu alívio? E ele se calou, e o seu silêncio incomodou a Herodes, incomodou a Pilatos. Não dizes nada daqueles que te acusam. E diz Mateus 27, e ele guardava silêncio. E diante das testemunhas falsas, diz de novo o texto, e ele guardava silêncio por 2 vezes. E nada respondes. Ele ficou em silêncio. Se eu me calar, qual é o meu alívio? Ele ficou calado. Ele não se defendeu, não disse: essa testemunha é mentirosa, essa acusação é falsa. Ele não falou nada. Sendo acusado, sendo punido, ficou em silêncio. Quantos estão assim aqui hoje? Quantos estão nos ouvindo, estão assim, sendo atacados, e estão em silêncio? Ele ficou em silêncio, mas o silêncio dele não o poupou da cruz. Qual o meu alívio? Se eu me calar. Ele se calou, porque sabia que tinha que morrer. E agora ele ficou calado, para que você possa falar. E se você falar, Deus vai te ouvir, em nome de Jesus. Agora, ou em silêncio ou falando, Deus te ouve. Ou gritando ou calado, Deus te vê. Aleluia. Glória a Deus. Não há como escapar desse amor. E é nesse Jesus que nós colocamos toda a nossa confiança. E nós podíamos encerrar esse culto falando do Senhor, o quanto nós confiamos nele. Você que está passando por provações, por adversidades, podia encerrar dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Mesmo quando tudo vai mal, eu confio em Ti, Senhor. E encerramos essa mensagem dizendo uma coisa: confie numa coisa, Deus te ouviu. Pode ser que a sua aprovação não vai acabar amanhã, daqui 1 mês, mas sabe de coisa? Ele te ouviu. E se ele te ouviu, ele já está agindo em seu favor. E se você crê, encerre esse culto junto conosco, dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Mesmo quando tudo vai mal, eu confio em Ti, Senhor. De pé, irmãos. Eu confio em Ti.
seja o Senhor. Glória a Jesus. Abrigo seguro, todos. Abrigo seguro. Glória a Jesus. Te bendizemos, Senhor. Te glorificamos, porque Tu és o Deus que nos ouve. Ouve o nosso silêncio. Te glorificamos porque o Senhor nos encontrou e é um Deus que zela por nós. Te bendizemos pelo Senhor Jesus, que mudou a nossa sorte, que entende a nossa dor, porque é o nosso sumo sacerdote. Glória ao Teu nome por aqueles que achavam que estavam sós, descobriram o Senhor está conosco. Aflitos, mas jamais desabandonados, perplexos, mas jamais abatidos, porque o Senhor é o nosso Deus. E em Teu grande nome nós dizemos: a graça bendita do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e para sempre.